E eu queria saber como começou isso, né? Porque ninguém nasce oficial. Não. Como é que foi essa vontade que o senhor teve de ingressar nas Forças Armadas? Como é que foi a sua infância? Como é que fez você criar esse mindset de vencedor? E aí, como é que foi essa história? Bom, como a maioria dos nossos colegas, né, da Força, não vou dizer a maioria, mas grande parte, eu venho de uma origem humilde também. Eu sou nascido e criado em Duque de Caxias e Belfor Roxo. Na verdade, eu morei no lote 15, um lugar conhecido aí em Belfor Roxo. E a minha infância foi como a infância de qualquer garoto pobre, né? A diferença é que aos 10 anos meu pai já não estava mais com a gente na casa. Ele se separou da minha mãe e nós vivíamos ali num bairro e que a cada mês que vencia o aluguel, a gente não tinha como permanecer na casa e nos mudávamos de casas. Então a gente conhecia todo o bairro porque a gente cada mês morava numa casa. E aí finalmente, ali por volta na década de 80, meu pai conseguiu ali um terreno, antes de sair de casa, conseguiu um terreno, construiu uma casa, uma dita casa, que a gente chamava carinhosamente de barraquinho. Por quê? Porque era uma casa de sei lá, 3x3, para 4 pessoas, com um telhadozinho de amianto, sem banheiro, o piso era piso de barro, não tinha piso na casa, e ali a gente foi colocado para morar, né, naquelas condições ali bastante precárias. Mas enfim, eu era como todo garoto pobre, brincava na rua com os colegas e tinha minha patota ali. E o diferencial, logo ali por volta dos 7, 8 anos, foi que eu ingressei no movimento escoteiro, ali em São Bento, e lá eu conheci outras pessoas, outras realidades, e pessoas que estavam ali pensando em ajudar o próximo por meio de um método educacional que visava ao autodesenvolvimento do jovem, visava e visa até hoje, né? E ali eu conheci outras pessoas que olharam para a minha realidade e para a realidade daquelas crianças daquele momento e se propuseram a provocar uma mudança. E essa mudança aconteceu paulatinamente com a minha permanência lá no grupo. Eu conheci uma pessoa chamada, que já é falecido já, o mestre Baltazar Paulino Ribeiro, que foi para mim um mentor e alguém que me ajudou naquele momento em que eu mais precisava. Acabou que, em certo momento, quando meu pai nos abandonou, eu ainda morava na casa com a minha mãe, e aí passávamos por situações de enchente, falta de alimentos em casa, e você imagina, né? O que é você ver a sua mãe saindo da casa que ela mora com água no pescoço, você tendo que levantar a sua mãe, pular um muro para sair daquela casa que não dava mais para ficar. Em situações de enchentes que são corriqueiras aqui no Rio de Janeiro. Mas isso foi só trabalhando a minha mente de que eu precisava mudar aquela situação. Eu me lembro que eu não tinha aquela tristeza por estar aquilo ali. Eu vivia como todo garoto de 9, 10 anos, mas pensava sempre que aquela situação não poderia ser para sempre na minha vida. E aí, voltando lá ao grupo de escoteiros, lá eu fui caminhando com os outros jovens, conhecendo lugares, passeando, fazendo acampamentos, excursões e serviço comunitário, ajudando o próximo. E isso foi despertando em mim a vontade de crescer na vida. A chave militar foi que, a chave para a vida militar, naquele momento, até onde eu me lembro, foi que o grupo escoteiro ele era muito apoiado pelo Corpo de Fuzileiros Navais, na época. Então, o grupo tinha uma grande ligação com a Força, que apoiava as atividades. Os militares, de uma maneira geral, sempre apoiaram o movimento escoteiro, né? Então, apoiavam o grupo com transporte para atividades, alimentos para os acampamentos. E eu tinha muito esse contato com a Força, com o CFN, na época, porque eu era um dos líderes, lá com 9, 10 anos. A partir dali, eu já tinha uma certa liderança no grupo, porque eu absorvi os conhecimentos que foram sendo ensinados, e eu já era o elemento que fazia o contato imagina, com 12, 13 anos, fazendo contato com comandantes, com sargentos, com oficiais, para buscar essa ajuda para o grupo escoteiro, desenvolvendo ali a minha capacidade de me comunicar com outras pessoas, não só eu, mas outros jovens também lá do grupo. E com isso eu fui criando uma admiração pelo CFN, pelo militarismo e a vontade de um dia estar lá e com aquele pensamento de, se eu estiver lá dentro da Marinha eu poderia ajudar muito mais o grupo escoteiro e outras pessoas que precisassem de mim.
Então, a partir dali, eu já começava a pensar que quando eu fizesse 18 anos eu poderia vir a fazer parte daquela força.